Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você uma receita maravilhosa de pão de frios de calabresa. Para fazermos a massa, vamos precisar de 150 ml de leite morno, 3 colheres de sopa de açúcar. Estou utilizando o açúcar cristal, mas o açúcar refinado também dá certo. E 10 gramas de fermento biológico seco. Misture esses ingredientes por alguns segundos para hidratar o fermento e dissolver um pouco do açúcar. Está ótimo. Vou deixar aqui separado e pegar a farinha de trigo. Aqui no recipiente tem 500 gramas de farinha de trigo que já foi peneirada e a farinha que eu estou utilizando é a tradicional tipo 1. Vou abrir um buraco aqui com a colher e adicionar os ingredientes que preparamos logo no início da receita. Pronto, vamos misturar esses ingredientes e acrescentar um ovo. Antes, vou adicionar no ovo meia colher de sopa rasa de sal e bater esses ingredientes com um garfo. E logo após, juntar com os outros ingredientes na farinha de trigo. Mexa os ingredientes com a espátula e em seguida adicione 100 ml de água filtrada. A água está em temperatura ambiente. Caso a água em temperatura ambiente estiver gelada, você pode aquecê-la até ficar levemente morna. Agora, vamos juntar todos os ingredientes com as mãos limpas e higienizadas. Assim que juntar os ingredientes, leve a massa para uma superfície firme e higienizada e acrescente na massa uma colher de sopa cheia de manteiga em ponto de pomada. A manteiga precisa estar amolecida para aderir na massa facilmente. O próximo passo é sovar a massa por 10 minutos, sempre fazendo movimentos de rasgar a massa. Não acrescente farinha, apenas trabalhe na massa, aplicando o mesmo movimento que eu estou mostrando aqui por 10 minutos. E a manteiga cada vez mais vai incorporando na massa. A massa não fica grudando nas mãos. Ela fica super macia e lisa. Boleie a massa e pincele o fundo de um refratário com manteiga ou óleo de cozinha. É uma camada bem fininha mesmo. Feito isso, acomode a massa e cubra com um plástico filme ou então com a tampa do próprio refratário mesmo. E leve para descansar dentro do forno desligado por 30 minutos para a massa crescer. Para o recheio, eu separei 350 gramas de linguiça calabresa ralada. A frigideira está em fogo baixo porque vai ser bem rapidinho. É só esquentar levemente a calabresa e misturar os ingredientes. Então eu vou adicionar meia cebola cortada em cubinhos, a pimenta bode a gosto ou então a pimenta malagueta, e é comum também utilizar no recheio o pimentão verde em cubinhos. Aqui eu vou optar apenas pela pimenta bode e misturar os ingredientes. Tempere com orégano a gosto. E pimenta do reino a gosto. Misture bem e em seguida desligue o fogo e acrescente o cheiro verde a gosto. Aqui vou utilizar apenas a cebolinha a gosto e misturar os ingredientes novamente. Vamos adicionar também as azeitonas verdes a gosto cortadas em cubinhos. Eu coloquei as azeitonas no papel toalha para retirar um pouco da umidade delas. Tem mais um ingrediente para adicionar na calabresa, mas vou fazer isso no momento que for abrir a massa. Adicione na calabresa e misture bem novamente. Tampe a frigideira e reserve.
Pronto, agora sim vamos adicionar o último ingrediente que vai na calabresa, que é um tomate sem semente cortado em cubinhos. O tomate também ficou no papel toalha para retirar o excesso de umidade. Misture bem e reserve, pois já podemos abrir a massa. A massa ficou descansando por 30 minutos. Ela já dobrou de volume e está bem macia. Vamos preparar a bancada polvilhando um pouquinho de farinha de trigo. É bem pouquinho mesmo. E agora, com cuidado, transferir a massa para a bancada. Retire o ar da massa com as pontas dos dedos e vamos abrir a massa com o rolo levemente enfarinhado. Abra a massa no sentido de um retângulo, não precisa ser no formato certinho, mas abra a massa em uma espessura de aproximadamente 2 milímetros. Vamos forrar apenas a metade da massa com uma camada de queijo mussarela. Eu ralei uma peça de 300 gramas e ainda vai sobrar um pouco para o final. Em cima da mussarela, vamos colocar a calabresa que temperamos. E agora, por último, o restante do queijo mussarela. Feito isso, vamos fechar o recheio com o outro lado da massa, apertando bem as bordas. Se achar necessário, pode pincelar aqui nas bordas um pouco de água filtrada para deixar o recheio bem fechadinho. Tudo pronto. Agora polvilhe um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa e vamos abrir a massa recheada com o rolo novamente. Aperte levemente o rolo de macarrão e empurre para abrir a massa. E ela vai ficar dessa forma. Se ela furar um pouco, não tem problema, é assim mesmo por conta do tomate e da cebola. O próximo passo é cortar a massa em várias tiras. Vou utilizar a medida de 2 dedos juntos, mas a espessura você pode fazer do tamanho que preferir. Olha só que legal! Depois que cortar as tiras, vamos dividir a massa ao meio. Já vamos deixar uma assadeira pronta untada apenas com um fio de óleo. Pincele o fundo e as laterais de uma assadeira retangular. Aqui na descrição do vídeo tem todos os ingredientes da receita e a medida da assadeira que eu estou utilizando. Olha, agora é só enrolar cada tirinha. Pegando o jeito, rapidinho você monta os pãezinhos. Não é difícil. Fica lindo esse salgado, olha só que fofinho. Viu? É muito fácil. Vai enrolando as tiras e depois acomodando na assadeira com uma distância de 1 centímetro. Os pãezinhos de frios de calabresa vendidos na padaria é um pouco menor do que eu estou fazendo aqui. Só para você ter uma ideia aqui, a maior parte das tiras terão o comprimento de aproximadamente 20 centímetros. Esse aqui é o pão de frios de calabresa, mas na verdade o pão de frios ele pode ser feito com qualquer ponta de frios que tiver. Pode ser feito com peito de peru, salame, mortadela, presunto e mussarela.
Inclusive tem também o pãozinho de atum com milho e ervilha. Para quem gosta de atum é uma delícia. Assadeira pronta, agora vamos cobrir com um pano de prato limpo e deixar descansando por 20 minutos. Nesse meio tempo, pré-aqueça o forno a 200 graus por 10 minutos. Depois de 20 minutos de descanso, separe uma gema com meia colher de sopa de azeite ou óleo de cozinha. Misture bem para pincelar os pãezinhos de frios de calabresa. E finalizar com orégano a gosto. Os pãezinhos estão prontos para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 35 a 40 minutos ou até ficarem douradinhos. Os pãezinhos aqui já estão prontos. Olha como ficam lindos e estão muito cheirosos. Que delícia! Vou pegar um para você ver como ficou. A massa é bem macia e está super recheado. Olha isso! Maravilhoso! Uma delícia para servir no lanche da tarde e também é mais uma inspiração para o Faça e Venda. Se você gostou, me deixe saber aqui nos comentários. Eu desejo muita paz e muito sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!